Pronto, transmitindo. Deixa só dar aqui uma outra opção. E vamos a começar, tá, pessoal? Então, boa tarde a todos. Muito grata pela presença. Agradecer a Lúcia e ao Humberto por estar aqui na defesa da Larissa. Então, estamos dando início para a defesa da qualificação da aluna Larissa Yumi Kuroki, do Programa em Ciência e Tecnologia Ambiental. Ela estará apresentando o seu trabalho de pesquisa. Larissa, você tem no máximo 30 minutos, no máximo, para você poder apresentar, e eu vou passar a palavra para você agora, para iniciar a tua apresentação. Obrigada. Obrigada, Maria. Eu vou iniciar um cronômetro aqui. Então, boa tarde a todos, né? Como a Maria falou, eu sou a Larissa Kuroki. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a minha qualificação de mestrado, que é intitulada O Potencial de Mitigação da Mudança Climática a partir da adoção de novos hábitos na cidade de São Paulo, orientada pela professora Maria Valverde. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, tá dando um pouquinho de delay para passar os slides, mas vamos lá. Bom, quando eu falo em mudança do clima, é muito comum a gente pensar que só as ações dos governos e das empresas, elas fazem parte da sua mitigação, mas os comportamentos da sociedade civil também, visando estilos de vida de baixo carbono, eles são essenciais para que a gente consiga cumprir a meta do Acordo de Paris, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, e quando eu falo em mitigação, que significa o ato de reduzir o quão prejudicial algo é, no contexto climático, isso vai se referir às ações antrópicas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, as mudanças climáticas, elas são definidas como alterações no estado do clima por um tempo prolongado, e elas podem ter origem de processos naturais, como, por exemplo, as erupções vulcânicas, ou de processos antrópicos, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. E são esses processos antrópicos que são os mais preocupantes, né? Só para a gente colocar em números, em 1900, as emissões de gases de efeito estufa somavam 1,9 gigatoneladas de CO2 equivalente, e em 2018, esse número já era de 36,8. Então, pequenas mudanças de comportamento, elas também são encorajadas para contribuir com a redução dessas emissões de GE. E a boa notícia, pelo menos aqui no Brasil, é que 92% da população diz já saber que o aquecimento global está acontecendo, e 77% sabem que esse fenômeno tem como principal causa as ações humanas, mas só 25% da população sabe o que fazer sobre o assunto. Então, existe uma falta de dados sobre como a participação social pode ajudar no combate à mudança do clima. Então, meu trabalho ele tem como objetivo estimar a potencial redução da pegada de carbono de um habitante da cidade de São Paulo a partir da adoção de mudanças de comportamento através da estimativa da pegada de carbono média atual de um habitante de São Paulo e da consulta à comunidade local também sobre hábitos que essas pessoas já adotam no seu dia a dia e também potenciais mudanças de comportamento que poderiam ser aplicadas no cotidiano dessas pessoas, visando aí um estilo de vida de baixo carbono. Só trazendo um pouco de contexto sobre o meu trabalho, como eu mencionei, né, os gases de efeito estufa, os GEs, como é o caso do dióxido de carbono, por exemplo, eles envolvem o planeta, absorvendo parte da radiação infravermelha e mantendo o globo terrestre aquecido. Então, esse processo, que é chamado de efeito estufa, ele é um processo natural e é essencial para a manutenção da vida na Terra, mas ele tem sido agravado pelas crescentes emissões desses gases de efeito estufa, que têm tornado essa camada mais espessa, retendo mais calor na Terra e, consequentemente, aumentando a temperatura média da superfície global, que é o chamado aquecimento global. O que é preocupante é que menos de 0,1 dos 1,1 graus Celsius que o planeta já aqueceu desde o período pré-industrial, que é chamado de período de referência, indo de 1850 a 1900, se deve a fenômenos naturais e o restante é tudo associado às atividades humanas. Então, para reverter esse
quadro, foram negociados vários acordos internacionais para que os países desenvolvidos, principalmente, né, que são os maiores emissores, estabelecessem metas de redução das emissões e ajudassem também os países em desenvolvimento a fazer o mesmo. O Acordo de Paris, que foi estabelecido lá em 2015, ele é o principal deles, tem 195 signatários e tem como meta limitar o aquecimento da temperatura global até o final do século a, no máximo, 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, além de serem feitos esforços para limitar esse aumento da temperatura em 1,5 graus. E falando sobre pegada de carbono, né? A emissão anual de GE gerada pelas atividades humanas, mais que triplicou desde 1970. Então, para ilustrar como que isso acontece, as emissões de GE no ciclo de vida de uma peça de roupa, por exemplo, uma camiseta, elas vão ocorrer ao longo de toda a sua vida, desde a produção da matéria-prima, que seria, por exemplo, o cultivo do algodão, nos processos de fiação, tecelagem, tingimento, no transporte e distribuição dessa peça até ela chegar ao consumidor final, que vai emitir gases de efeito estufa também ao lavar e passar essa peça até que ela finalmente seja descartada. Então, a pegada de carbono de uma camiseta é de 3,15 kg de CO2 equivalente e, globalmente, a pegada de carbono média anual de um indivíduo é de 4 toneladas de CO2 equivalente. E para que a meta do Acordo de Paris seja cumprida, é estimado que a pegada de carbono média anual de um indivíduo deva ser reduzida a 2 toneladas de CO2 até 2050. E como eu mencionei lá na parte de objetivos, a minha pesquisa ela contou com uma etapa de pesquisa qualitativa à comunidade local. E dando um pouco de contexto sobre isso, os estudos encontrados na literatura, eles estimam que cerca de 15 a 30 entrevistas em profundidade, elas sejam suficientes para se obter resultados relevantes nesse tipo de abordagem. Esse número, ele pode parecer um pouco baixo à primeira vista, mas diferente das pesquisas quantitativas, né, que tem como objetivo de generalizar resultados, né, e para isso precisa de uma representatividade amostral e estatística, as pesquisas qualitativas elas visam explorar fenômenos, então para isso é preciso menos participantes. Então as entrevistas em profundidade elas vão seguir um roteiro de entrevista e etapas que vão desde a reflexão sobre o tema do estudo até a análise dos resultados, sendo que não existe só uma maneira de fazer essa análise, mas um dos métodos mais utilizados e que foi utilizado na minha pesquisa também é a análise temática, que é capaz de identificar padrões em um conjunto de dados. Então, uma das maiores vantagens desse tipo de pesquisa é o fato de que elas permitem que os entrevistados forneçam suas respostas sem um limite de tempo e também sem ficar amarrado às alternativas, como acontece, por exemplo, no caso de um questionário fechado. E ao serem conduzidas de forma individual, essas entrevistas elas não abrem espaço também para que os entrevistados sejam influenciados por outros participantes, como acontece, por exemplo, em discussões em grupos focais, que é um outro tipo de pesquisa qualitativa também. E falando um pouquinho sobre mudanças de comportamento de consumo, essas mudanças de comportamento visando uma redução na pegada de carbono, elas podem seguir diferentes estratégias. Então, mudanças de comportamento, por exemplo, associadas à redução do consumo, sem depender de outros atores ou de estruturas mais complexas, como, por exemplo, simplesmente comprar menos roupas, são categorizadas como mudanças de comportamento de redução direta. Já mudanças que dependem de estruturas um pouco mais complexas ou de outros atores, como é o caso, por exemplo, da economia compartilhada, são categorizadas como opções de redução indireta. E existem também umas estratégias que são chamadas de melhoria direta e indireta, que vão se referir às ações que priorizam, por exemplo, a compra de bens e serviços com menores emissões de GE ao longo do seu ciclo de vida e também a redução de emissões de GE indiretas associadas, por exemplo, à compra de um produto reciclado. E, por fim, só trazendo um pouco de contexto sobre a minha área de estudo, a minha pesquisa foi centrada na cidade de São Paulo, né, capital do estado de mesmo nome, está na região sudeste e é um dos principais centros econômicos da América Latina. A população é alta, com mais de 12 milhões de habitantes, 99% da população é urbana, com maior representatividade feminina,
uma população um pouco mais velha, com maioria ali de 40 a 49 anos, e um nível educacional relativamente baixo, com alto percentual de pessoas sem instrução ou fundamental incompleto. E além disso, né, como a cidade de São Paulo ela é dona da maior população nacional, isso faz com que ela enfrente muitos desafios, principalmente no domínio de mobilidade, já que a gente enfrenta aqui na cidade linhas de trem, metrô e ônibus insuficientes para atender o deslocamento de toda a população, além de um tráfego de carros muito intenso, que contribui muito também com as emissões de GE na cidade. Passando para a parte de materiais, e dando um contexto também sobre o que o consumo significa, quando eu falo em consumo, isso vai englobar as escolhas pessoais, desde a compra do produto, passando pelo seu uso e posterior descarte. Então, a construção da pegada de carbono, ela vai considerar a intensidade de consumo de diversos bens e serviços e suas respectivas emissões de GE em domínios que são pré-estabelecidos na literatura. E esses domínios estão compilados aqui na tabela. E só ilustrando um pouco para vocês, o domínio de alimentação, ele vai incluir, por exemplo, dados de alimentos e bebidas que podem ser coletados na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. O domínio de habitação, ele vai englobar dados do consumo de água, eletricidade, geração de resíduos e área construída para habitação, que podem ser coletados em diversas plataformas e pesquisas, como o Cinis Municípios, por exemplo, além de dados oficiais da Prefeitura. O domínio de mobilidade, ele vai incluir dados sobre a quantidade de quilômetros rodada per capita ao ano por modal, que são principalmente coletados na pesquisa Origem e Destino do Metrô e demais relatórios estatísticos do setor. E, por fim, os domínios de bens de consumo, lazer e serviços, eles vão englobar dados sobre gastos, né, em reais per capita ao ano, com recreação, alimentação, educação, enfim, que também são obtidos em pesquisas de orçamentos familiares aí do IBGE e também da FIP. E ainda falando sobre materiais, ressalto que o meu estudo ele foi conduzido de forma online, então só foi necessário um computador equipado com as devidas ferramentas, e essas ferramentas foram 2 ferramentas de bancos de dados de inventário de ciclo de vida e 2 ferramentas também utilizadas para a facilitação das entrevistas. Então, falando sobre o cálculo da pegada de carbono em si, eu utilizei o Axiobase, que é uma ferramenta de inventário de ciclo de vida que vai detalhar dados de emissões e impactos ambientais do consumo de diversos produtos por setor da indústria em diversos países, Brasil inclusive. E no caso dessa pesquisa, ele foi usado para obter informações sobre as emissões de gases de efeito estufa nos domínios de bens de consumo, lazer e serviços, obtidos em quilogramas de CO2 equivalente por euro, tendo esses valores sido convertidos para real. E, além disso, eu utilizei também o EcoInvent, que também fornece um banco de dados sobre o inventário de ciclo de vida, com a diferença de ser um pouco mais amplo que o Axiobase. E, no caso dessa pesquisa, ele foi usado para obter os dados de emissões de GE nos domínios de alimentação, habitação e mobilidade. Vou ressaltar que essas bases de dados elas foram acessadas através do software OpenLCA, e apesar delas não serem gratuitas, foi possível acessá-las através do cadastro de estudante com o e-mail da UFABC. E falando sobre a pesquisa qualitativa em si, o recrutamento dos respondentes usou um painel da empresa de pesquisa chamado Opinion Box, que tem expertise na formação de uma base de consumidores, com recortes por gênero, idade, educação, enfim, outros recortes também, e que tenham interesse em colaborar com o estudo, e todo esse contato inicial com os participantes foi feito através dessa plataforma. E após a realização das entrevistas, a condução da análise temática ela foi feita através do software chamado MaxQDA, que permite agrupar essas informações em diferentes níveis num formato de guarda-chuva, né? Desde categorias um pouco maiores, como seriam os domínios de consumo, por exemplo, até com categorias um pouco menores, como cada item dentro desses domínios de consumo. E tanto o Opinion Box quanto o MaxQDA, eles não são disponibilizados também de forma gratuita, mas eu tive acesso a eles através de um cadastro com o meu e-mail corporativo.
Partindo para a metodologia, então, esse trabalho ele considerou para a estimativa da pegada de carbono média individual de um habitante da cidade de São Paulo, a intensidade de consumo de diversos produtos e serviços e as suas respectivas emissões de GE nos domínios de alimentação, bens de consumo, lazer, serviços, habitação e mobilidade. E esses itens, eles foram sistematizados em uma planilha de Excel, qualificados por domínio, áreas e subáreas. Então, aqui, por exemplo, o item queijo prato, ele está abaixo da subárea queijos, dentro da área de laticínios, contida no domínio de alimentação. E o cálculo da pegada de carbono anual de um indivíduo da cidade de São Paulo considerou a somatória entre os produtos da intensidade de consumo e as suas respectivas emissões de GE para cada item dentro de cada domínio, conforme essa fórmula aqui embaixo. Vocês conseguem ver meu curso? Partindo para a metodologia de consulta ao público-alvo, como eu mencionei, o estudo ele foi centrado na cidade de São Paulo e a amostra de participantes das entrevistas ela teve como público-alvo responsáveis principais ou corresponsáveis pelas compras nas residências de todos os gêneros, idades, níveis educacionais e habitantes de todas as zonas da cidade. Essa amostra ela foi escolhida porque aqueles que vão de fato às compras, eles têm um maior poder de influenciar a adoção de novos comportamentos dentre as pessoas que habitam a mesma residência. E seguindo a lógica de que 30 entrevistas seria uma quantia aceitável para a realização de uma pesquisa qualitativa, eu reuni uma amostra de 40 entrevistados através do painel do Opinion Box, e essa margem de 10 entrevistados ela foi proposital para evitar que a pesquisa fosse comprometida caso alguma entrevista tivesse que ser descartada, por exemplo, se alguns participantes se recusassem a responder a maioria das perguntas, por exemplo. Então, aqui eu trouxe também um trecho do roteiro de entrevistas que foi elaborado por mim, tinha 24 questões e passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC. Também ressalto que esse método de pesquisa foi um método de pesquisa primário, ou seja, os dados eles foram coletados diretamente por mim para explorar esses hábitos de consumo já adotados pelos entrevistados, né, em suas residências e quais novos comportamentos são de interesse que podem ser adotados aí no curto e médio prazo, visando um estilo de vida de baixo carbono. A minha qualificação ela foi desenvolvida somente até essa etapa de análise dos resultados das entrevistas e proposição de mudanças de comportamento de baixo carbono, mas como próximo passo eu vou estimar o potencial de redução da pegada de carbono dos habitantes da cidade de São Paulo, considerando a adoção a esses novos comportamentos que vão ser sugeridos. Então, esse cálculo ele vai seguir a mesma metodologia da estimativa de pegada de carbono atual dos paulistanos, com a diferença que, para essa etapa, os valores referentes à intensidade de consumo vão ser estimativas ou premissas encontradas na literatura. Então, uma mudança de comportamento a ser sugerida, por exemplo, é a redução na ingestão diária total de alimentos por pessoa. Então, a OMS, por exemplo, recomenda a ingestão de calorias para um homem adulto de 2.000 quilocalorias por dia, mas um brasileiro ingere, em média, 2.057 quilocalorias por dia. Então, isso vai sugerir uma redução na intensidade de consumo alimentar diário de 2,9%, e isso, consequentemente, implica em menores emissões de GE associadas à produção dos alimentos que deixarão de ser consumidos anualmente por esse indivíduo. E partindo para a parte de resultados, o estilo de vida dos cidadãos paulistanos é responsável pelas emissões anuais de 4,16 toneladas de CO2 per capita, em média. Esse resultado ele é muito coerente com outros estudos similares, por exemplo, o estudo do Institute for Global Environmental Strategies obteve esse valor de 3,6 toneladas de CO2 equivalente por ano, e também é coerente com a pegada de carbono individual média global de 4 toneladas de CO2 equivalente. Existe também um outro estudo que estimou a pegada de carbono em 13 mil cidades, e para São Paulo o valor obtido foi de 3,4 toneladas de CO2 equivalente. Apesar dos números serem bem similares, essas diferenças elas podem ser explicadas principalmente
pela granularidade dos dados coletados. Então, no caso do estudo do IGES, que obteve esse resultado de 3,6, por exemplo, o domínio de alimentação considerou só 10 áreas alimentícias, né, como legumes, vegetais, açúcares, etc., e a minha pesquisa considerou 18. Então, no caso do estudo do IGES, isso pode ter levado a uma subestimativa do total consumido pelos paulistanos, consequentemente reduzindo o valor da pegada de carbono obtido. E destrinchando um pouco esse resultado por domínios, o principal contribuinte para as emissões de GE de um paulistano é o domínio de mobilidade, muito por conta da alta dependência do uso do carro e do impacto negativo desse modal. Ele responde por 3 vezes as emissões de CO2 dos ônibus, por exemplo, e 6 vezes as emissões do transporte sobre trilhos. Mas um outro domínio, que é um ponto crítico e merece atenção também, é o consumo de carne vermelha e laticínios, que são as áreas mais intensivas em carbono para o domínio de alimentação. No domínio de habitação, apesar da energia, da geração de energia, ela ser considerada um ponto muito sensível para a maioria dos outros países, no Brasil a situação não é tão preocupante por conta do alto percentual de fontes renováveis na nossa matriz elétrica, mas ainda assim é um ponto que merece atenção, porque o consumo de eletricidade na cidade de São Paulo é a área mais intensiva em emissões de GE dentro do domínio de habitação. E, por fim, para as análises dos domínios de bens de consumo, serviços e lazer, os resultados seguiram meio que a mesma lógica, ou seja, por exemplo, no caso do domínio de bens de consumo, a compra de alimentos industrializados, o que vai incluir carne e laticínios, apareceu como maior destaque entre as contribuições às emissões de GE, e em segundo e terceiro lugar ficaram as emissões relacionadas à habitação e aquisição de veículo próprio. E passando por esses resultados da parte de entrevistas, essas entrevistas elas aconteceram de 25 de fevereiro até 5 de março. Elas foram conduzidas integralmente por mim em ambiente online, né, com a aprovação do Comitê de Ética, como eu mencionei, e com o consenso de todos os participantes. No total, foram 63 interessados que se encaixavam no perfil do público-alvo, todos recrutados pelo painel do Opinion Box, mas só 42 tinham disponibilidade de participar das entrevistas em si. E apesar da minha metodologia ter indicado 40 entrevistados como alvo, eu entrevistei as 42 pessoas, o que acabou por ser conveniente, né, já que 2 participantes se negaram a responder a maioria das perguntas, então seus resultados eles foram considerados insuficientes e tiveram que ser descartados. E só um pouquinho sobre o perfil desses entrevistados, a maioria tinha de 21 a 30 anos, uma maior participação feminina, de pessoas autodeclaradas brancas e com nível superior completo. Foram entrevistados também habitantes de todas as zonas da cidade, e a maior parte dos entrevistados morava em uma residência compartilhada com pelo menos mais uma pessoa. E uma coisa que vale a pena destacar é que a maioria dos respondentes afirmou que as compras na residência eram de responsabilidade principalmente da matriarca ou de alguma outra presença feminina adulta da família. E sobre as entrevistas em si, o roteiro ele explorou muito a relação dos participantes com o consumo, e a primeira coisa que vinha à mente quando se falava em consumo variou entre compra e aquisição de bens somente, e também algo maior que envolvia não só a compra, mas também o uso e o descarte de um produto. E quanto à percepção sobre em que momentos do dia a dia o consumo era percebido, as respostas se limitaram a necessidades básicas, como, por exemplo, quando estou comendo, quando estou trabalhando, fazendo higiene pessoal, ou indo ao supermercado, lendo alguma notícia, por exemplo. E quando perguntados sobre os impactos do consumo no meio ambiente, a maioria era mais rápida para pensar sobre os aspectos negativos, mencionando principalmente o desperdício, o consumo exagerado e impulsivo, a geração de muito resíduo, especialmente plásticos, e o uso de gasolina. Mas é interessante que a questão dos resíduos também foi associado ao impacto positivo do consumo quando havia, por exemplo, a redução da geração de resíduos e a reciclagem. E, de modo geral, essa questão dos resíduos, ela realmente parece muito mais tangível para os entrevistados. A maioria, por exemplo,
que já parou para pensar sobre o que acontece durante a vida de um produto, tem uma reflexão mais frequente sobre o que acontece após o descarte, não antes desse produto chegar até a sua casa. E é importante ressaltar também de que quem diz refletir sobre o ciclo de vida dos produtos, sem exceção, todos afirmaram ter começado a pensar sobre isso após alguma disciplina na faculdade ou na escola, mesmo em cursos não relacionados à sustentabilidade. Então, isso reforça também a importância da educação e da ciência nesse processo de conscientização da população. Além disso, a entrevista ela explorou um pouco também a relação com o consumo e os entrevistados se dividiram basicamente em pessoas econômicas ou consumistas e um respondente se declarou minimalista, sendo que metade afirmou não ter se arrependido de nenhuma compra feita no último ano e a metade arrependida colocou a culpa majoritariamente em cosméticos que não tiveram o resultado esperado e também em demais compras por impulso. Falando sobre a compra em si, dentre os fatores mais levados em consideração antes de adquirir um produto, a maioria considera preço e qualidade e custo-benefício. E falando sobre o uso dos produtos em si, a maioria afirmou que faz sim um uso cuidadoso dos produtos para que eles durem mais, mas apenas pensando na questão financeira. E outros disseram até fazer um uso cuidadoso de produtos, somente de produtos mais caros. Então, nessa fase de uso, não tem tanto uma consciência sobre a sustentabilidade. E, por fim, quando questionados sobre quais comportamentos mais sustentáveis foram adquiridos mais recentemente, a maioria mencionou novamente a separação de resíduos para a coleta seletiva e outros citaram também a redução no consumo de carne e o uso de garrafas reutilizáveis e ecobags. E quando questionados sobre hábitos que ainda gostariam de adotar, mas viam alguma barreira, novamente a questão dos resíduos apareceu, já que a maioria citou que gostaria de gerar menos resíduo plástico, mas também apareceram respostas como diminuir o consumo de fast fashion e comprar mais de brechó e também economizar mais água. Então, essas entrevistas em profundidade, elas me permitiram compreender quais práticas os paulistanos já adotam e ainda desejam adotar, e assim foi construída uma lista de comportamentos de baixo carbono com as estratégias apresentadas lá no começo do trabalho, né, de redução e melhoria direta e indireta, segundo a realidade local. Ou seja, no caso de São Paulo, por exemplo, por conta da extensão da cidade, recomendar a caminhada entre a casa e o trabalho para a maioria das pessoas é inviável, mas recomendar o uso compartilhado do carro e o transporte coletivo, por exemplo, é uma opção viável. Então, no total, foram 86 comportamentos listados, e por ser muito extensa, essa lista está detalhada só na versão escrita do trabalho, mas ela vai servir de base para o cálculo da potencial redução da pegada de carbono média dos paulistanos, que é o próximo passo da minha dissertação. Ih, saiu aqui. Espera aí, pessoal. Justo no último slide. Mas só para finalizar, então, falando sobre as conclusões, apesar da pegada de carbono individual média dos paulistanos ser muito similar à média global, ainda existe uma grande necessidade de adoção de novos hábitos que sejam menos intensivos em carbono para contribuir com o cumprimento da meta do Acordo de Paris. Então, por hora, a minha pesquisa ela vai fornecer aos paulistanos uma espécie de roteiro de como adotar caminhos viáveis para esse futuro de baixo carbono, com base na realidade da cidade, e como próximo passo, o estudo vai permitir entender como a adoção desses comportamentos sugeridos possibilita, de fato, a redução da pegada de carbono dos paulistanos. Então, eu espero que, com o final da pesquisa, os resultados sejam capazes de salientar, né, a importância da sociedade civil e dos cidadãos em adotar essas mudanças de comportamento de baixo carbono e até mesmo levantar discussões sobre como outros atores, como os governos e as empresas, principalmente, podem ajudar nessa transição para uma economia de baixo carbono em si. Bom, mas era isso.
gostaria de agradecer de novo a presença de todos vocês e fico à disposição para quaisquer dúvidas.